Podemos dizer que a pregação está em crise no Brasil hoje? O púlpito está em crise? Acredito que sim, porque nós vemos de um tempo, a gente veio conversando sobre isso, vindo para cá, até que Vinícius e eu estávamos mandando um beijo para o meu marido que está aí assistindo, tá? Pastor Franciane, pastora Lídia, assistindo o podcast, e nós conversávamos justamente sobre essa falta de verdade naquilo que se prega. Porque naquele tempo, eu tenho 46 anos, só de Assembleia de Deus, vamos colocar aí 40 anos, né, de Assembleia de Deus. A gente viveu tempos em que a palavra de Deus ela era pregada de carreirinha. A gente não tinha os aspectos teológicos e nós não podíamos nem fazer seminário naquele tempo. Eu fui fazer seminário, eu arrumei uma briga com a minha mãe, que minha mãe deixava eu sem comer quando eu vinha do trabalho, porque não podia, mas eu tinha interesse de estudar. Porque a grande maioria das minhas referências eram batistas, porque papai sempre foi batista, vovô batista. Então, o batista estuda muito, sim, busca muito conhecimento, e eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, a gente viveu um tempo em que os pastores pregavam aquilo que estava ali, não se abordava muita coisa. Depois, Deus foi ampliando os horizontes, abrindo a mente das pessoas, e a coisa foi crescendo. Mas, nesses últimos dias, nós estamos vivendo realmente o tempo de Laodiceia, em que as pessoas que assumem o púlpito assumem por profissionalismo. Não estou generalizando de maneira alguma, mas virou profissão, porque naquele tempo não se ganhava nada. A gente ia ministrar, voltava do jeito que ia, voltava. Hoje abriu-se a mente para ajudar, para investir, só que nisso aumenta a concorrência. E aumenta uma coisa que é muito entristecedor falar, é a falta de parar para estudar. Porque eu não acredito, eu falo isso, tá? Por experiência própria, quando você fica para lá e para cá, para lá e para cá, você não tem tempo para parar, para fazer uma boa exegese de um texto, para buscar o que aquele texto de verdade está demonstrando ali. Então, essa coisa de viver pelo mundo, isso castiga muito a sua vida espiritual, a nossa vida espiritual. Então, há uma crise não só dessa coisa de parar para estudar, mas há uma crise também em quem ouve, porque quem ouve também quer tudo muito mastigado. Nós vemos um analfabetismo muito grande espiritual. Eu vejo porque eu ministro em muitos congressos e eu muitas das vezes vou até mais cedo para ouvir, gosto de sentar para ouvir, e às vezes o que eu ouço não está condizendo com aquilo que a gente sabe que é real. E quando o pregador fala assim, eu sei que vocês têm um tema para a programação, mas Deus me falou outra coisa. Eu acho falta de educação com quem chamou. Sabe por quê? É justamente isso, aí cai na besteira de pregar o que já se tem. Não que eu não tenha hoje um sermonário, que eu já tenha pregado algumas mensagens algumas vezes, e quanto mais você prega, melhor ela fica. Mas, se alguém colocou um tema, a gente sabe disso porque a gente trabalhou em igreja. Então, a gente orou por aquilo, a gente quer que o público ouça sobre aquele assunto, a não ser que seja uma coisa muito louca, né? Muito sem pé nem cabeça, uns temas que o contexto não está legal, aí fica difícil até você ministrar aquilo, você ensinar aquilo. Mas o povo, muitas das vezes, passa por cima desse preparo que a igreja tem para fazer um congresso, e a gente tem que ter mais educação em parar para poder ouvir e também falar aquilo que eles querem ouvir.